não ser tão resistente, vamos dizer assim, né? E aí ele cria a partir, foi presidente do Banco Mundial, e a partir do Banco Mundial, essas políticas, elas são criadas exatamente para servir de anteparo, né, à luta de classes, né? A exposição do que é o capitalismo, né? Muito embora nesse momento, né, o capitalismo foi exposto no seu limite, né? Para nós, ele está muito exposto, né? Porque as pessoas sentem, as pessoas respiram o que é o capitalismo cotidianamente aqui, né? Todos nós estamos sentindo muito os povos indígenas, sejam os aldeados, os que moram na cidade, os negros e negras, as mulheres, né? Todos nós estamos sentindo a dimensão do que é o capitalismo, né? Então, eu gostaria aí, Deilson, tem um monte de gente aqui mandando perguntas, que você pudesse aprofundar um pouco mais essa questão do neocolonialismo para nós. Legal, legal. Bom, é um debate que vai longe, né? Eu acho que, em primeiro lugar, Giva, você sempre tocou num ponto que eu acho que ainda é negligenciado, né? Tanto na, na esquerda como um todo, nas esquerdas, mas também no movimento negro, que é a necessidade da gente pensar a, é, a luta antirracista como um todo e pensar, inclusive, a experiência colonial como algo que não atingiu só a população negra, mas também a população indígena, e pensar isso implica também em respostas coletivas, né? Isso implica, de um lado, em laços de solidariedade que nos compuseram, né? Porque quando a gente estuda a história da luta negra, a gente percebe que sem algum diálogo com os povos que aqui já estavam, a luta negra não seria possível. Então, é, isso está muito presente quando a gente vai olhar a religiosidade afro-brasileira, não se explica, por exemplo, sem uma relação com, com os diálogos com as populações indígenas, né? Na Guatemala existem as populações garífonas, né, que são populações africanas que se rebelaram durante o tráfego transatlântico e que fugiram para regiões em que o europeu não havia chegado ainda, e eles vão se fundir com as populações indígenas e vão produzir lutas a partir dessas experiências, né? E a realidade latino-americana, né, ou como a Lélia Gonzalez diria, ladino-americana, nos provoca a pensar nesse sentido, e acho que a gente está muito atrasado nesse aspecto. Eu acho que é importante a provocação que você traz, porque permite pensar no quanto que, do ponto de vista de luta, mas também de reflexão crítica, a gente ganharia nessa articulação, né, de solidariedade, considerando as diferenças, né, e as diversidades, mas pensando o que há em comum, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E isso implica lidar com algo que o Sassá Tupinambá tocou aqui, que eu tenho pleno acordo, né? No meu entender, há um epistemicídio, né, colocado na noção de pardo, né? Se você vai, por exemplo, para pegar um caso onde isso é mais gritante, você vai para o Amazonas, por exemplo, o estado do Amazonas, você vai olhar o IBGE, e você somar preto e pardo e você dizer que preto e pardo, a soma de preto e pardo é negro, você vai ter, sei lá, quase 60% de negro. Só que quando você olha objetivamente para o Amazonas, você percebe que aquilo ali não condiz com a realidade, que você tem, na verdade, uma população indígena não aldeada, que por uma série de processos, né, tanto relacionados ao racismo anti-indígena, quanto aos processos de categorização, né, porque o IBGE define como indígena só quem está na aldeia, né, e isso já coloca uma restrição também do ponto de vista censitário, que tem um papel de etnocídio, tem um papel de desmobilização, né? O Clóvis Moura falava que a, a ocultação da identidade, ela tem uma função para a luta de classes, porque ela impede, inclusive, uma percepção coletiva do problema, né? Então, eu estou dando o exemplo do Amazonas, mas isso não é um problema só do Amazonas, é um problema que está posto no Brasil inteiro. Então, da minha perspectiva, a gente teria que repensar as classificações e de forma que ela desse conta de politizar as desigualdades e a diversidade, né? E o que implicaria também, do ponto de vista do IBGE, o espaço para pensar as diferenças étnicas, né? Porque também dizer indígena é um nome amplo demais para dar conta de uma série de diferenças aí
que estão colocadas do ponto de vista tanto de necessidade de política pública, se a gente quiser assim, mas também do ponto de vista de experiência vivida, de experiências e de reivindicações e de demandas, né? Então, eu acho, Sassá, que uma das tarefas da nossa geração é acertar as contas com esses silenciamentos que essas classificações criam, né? Ela surge num contexto, mas ao mesmo tempo esse contexto ele nos coloca diante de problemas ainda não resolvidos, entre eles a invisibilidade da população indígena, não só no norte. Se a gente eu moro no ABC Paulista, você tem uma população indígena que, como não está em reserva, não entra em censo, não entra em lugar nenhum e portanto, fica invisível para todo mundo, não só para as políticas, até para os movimentos sociais, né? Então, é um problema imenso que está colocado em relação a essa categoria. Sobre a questão que o Giva coloca, né, da democracia e da Terceira República, ou da Nova República, acho que tem uma coisa muito importante, né, porque, em primeiro lugar, a Nova República não existe mais, né, ela foi enterrada, desmantelada e não há condições objetivas para voltar a ela, mesmo que voltem os mesmos gestores daquela época, ela não é possível de ser repetida. Acho que isso precisa ser dito sob o risco de continuar apostando num cadáver, em algo que teve uma função social, mas que não existe mais. Aquilo foi enterrado e substituído, descartado pelas classes dominantes, muito pela própria natureza desse projeto, que era um projeto de conciliação de classes e que tinha numa aliança, num pacto, né, entre setor financeiro, setor industrial e setores institucionalizados da classe trabalhadora, o seu tripé, né, as classes dominantes abriram mão desse pacto e o ápice disso é o impeachment da Dilma. E mesmo se voltasse o Lula, não seria possível reproduzir aquele processo. Agora, tem uma outra questão que é importante de dizer, quando a gente fala desse período, e olhando para as populações negras e indígenas, é que mesmo esse período da nova democracia ou da nova república, ele também foi marcado por uma distribuição desigual e combinada da própria democracia, porque mesmo ele teve um efeito no sentido de expansão do consumo entre a classe trabalhadora, mas mesmo ele foi marcado por uma restrição dessa democracia, né? Se a gente pensar a história do Brasil, o Florestan Fernandes chamava isso de transição transada, né? Você tem um processo sobre o qual, mesmo aquilo que a gente tem de melhor, é sempre na aliança com o que a gente tem de pior. Então, a gente faz a independência, declara a independência, mas ainda na aliança com a escravidão. A gente sai do processo do império para a república com um golpe das elites do café com leite. A gente tem, e isso faz com que, mesmo no período democrático, porque isso resulta, ao não romper com o velho continua atuando como um peso que impede que o novo seja novo de fato, né? Então você tem sempre, mesmo no período democrático, uma democracia que não rompe com a antidemocracia, que não rompe com o que há de mais oposto à democracia. Então é uma democracia que é só política. Mesmo quando ela é democracia, ela é só democracia política. Ela não é democracia social, ela não é democracia cultural, ela não é democracia no sentido de uma universalização das riquezas, da produção, dos valores, dos status. Ela é só democracia no sentido do voto. Mas mesmo assim, ela ainda é restrita, né? Então, essa transição transada faz com que, por exemplo, a gente saia da ditadura que começa em 64, né? E ela ela entra em crise na década de 70, a crise do milagre, e aí você tem um processo progressivo de substituição lenta, segura e gradual da ditadura por uma democracia, que é esse pacto da nova república, mas esse pacto implica não romper nem com os interesses de classe que tem origem escravista e nem desmantelar as estruturas militarizadas. Então a gente a gente sai da ditadura com um governo chamado Sarney, e depois do Sarney a gente tem um conjunto de sequências até chegar no neodesenvolvimentismo do governo Lula, mas que são saltos que não rompem com o passado, que não rompem com a concentração de terra, que não rompem com o latifúndio, que não rompem com o agronegócio, que não rompem, do ponto de vista da comunicação, com as capitanias hereditárias do sistema público de comunicação, e que não rompe com as lógicas, inclusive partidárias, dentro do processo eleitoral,
com o PMDB, por exemplo. Então você tem, mesmo no período democrático, ainda uma transição transada. Você ainda tem um fantasma colonial, um cadáver colonial, que está todo podre, fedendo sobre a mesa, sobre o banquete dessa nova república. Né? Então é lógico que ela não tinha como dar certo, ela não tinha como avançar para além do que ela foi, porque ela não enterrou os mortos da ditadura, nem do ponto de vista econômico, né? Aquele filme que deu uma polêmica, que agora eu não estou lembrando o nome, que é um documentário que fizeram sobre o golpe, e aí eu esqueci, de uma diretora, que passou até na Netflix, e aí o documentário tem uma hora que alguém encontra o diretor da Odebrecht lá no Planalto, na posse do Lula. Aí alguém olha para ele e fala, nossa, você por aqui, na posse do Lula? Aí dá um sorriso e fala, eu sempre estive aqui. Né? Então, do ponto de vista econômico, mesmo esse novo é um novo que vem atrelado com o velho. Quem é esse que sempre esteve aqui? É esse que estava na escravidão, da capitania hereditária, do agro é pobre. Esse é o sempre esteve aqui, né? E que vai estar nesse período. Então, isso vai impedir que aquilo que aparece como conquista seja conquista de fato, ou seja conquista o suficiente para que, quando esse projeto desabe, essas conquistas permaneçam, porque a gente pode se perguntar como foi possível ao Temer, em 2 meses, acabar com 15 anos de conquistas democráticas. Foi possível porque elas eram superficiais, elas não tocaram na estrutura das desigualdades sociais a ponto de serem irreversíveis. Né? Então, de certa forma, o fato de a gente não ter ido até as últimas consequências fez com que o período posterior se apresentasse nessa violência que ele se apresenta atualmente, né, do Temer e do Bolsonaro. Então, você nem desmobiliza do ponto de vista econômico, então, eu dei o exemplo do PAC, mas a gente pode trazer vários outros exemplos a base de Alcântara, no Maranhão, por exemplo, e a violência contra as populações quilombolas. Mas ele também não desmobiliza sobre outros pontos de vista, né? Então, esse projeto ele não confronta por exemplo, a estrutura militar da ditadura, ela também não é confrontada. Então, esses militares que matavam militante comunista durante a ditadura, quando acaba a ditadura, ele não é preso, ele não é estigmatizado, ele não é socialmente condenado. Você não tem um processo igual a Alemanha nazista fez do Holocausto, de reconhecer que foi um erro. Pelo contrário, esse militar da ditadura, ele continua gerenciando o exército, ele continua gerenciando a polícia militar, ele continua se candidatando. Então, você tem uma estrutura que permanece, embora você esteja no melhor momento. Então, o resultado disso é que essa democracia também, no seu melhor, ela é restrita, para não dizer débil, para não dizer raquítica, para não dizer seletiva. Então, é por isso que você tinha lá o pessoal do hip hop falando, essa democracia não chegou na periferia. Então, agora, na hora do golpe, você vem falar, e aí, favela, vem cá ajudar a salvar a democracia. A pessoa vai falar, nunca vi, não comi, eu só ouço falar. De quem você está falando? Porque, de fato, ela também não foi efetiva a ponto de romper com lógicas, não só lógicas, mas romper com processos de exploração e de produção de morte que datam pelo menos 500 anos, né? A outra questão, né, que a Camila pede para falar é sobre as resistências anticoloniais, né? O Fanon, ele é um autor martinicano que nasceu em 1925 e morreu em 1961, e ele participou das lutas de libertação no continente africano durante o pós-guerra, durante a Segunda Guerra, no período posterior à Segunda Grande Guerra Europeia. E nesse processo ele foi um intelectual orgânico dessas lutas, né? E a teoria dele, de alguma forma, é o documentário, obrigado, Daniela, Democracia em Vertigem. De alguma forma, as lutas anticoloniais inspiraram a reflexão teórica do Fanon sobre a relação entre capitalismo e racismo, porque isso aparecia como um desafio nos processos de independência, mas também os debates sobre identidade no contexto das lutas anticoloniais, né? Então, ele também oferece contribuições preciosas para a gente pensar essa tarefa de uma luta, que é ao mesmo tempo uma luta em defesa das formas de existir, em defesa, uma luta que vai na contramão do genocídio e do epistemicídio capitalista, que impõe a produção de mais valor como única forma. Então, é uma luta que passa por uma valorização da identidade, que passa por um reconhecimento das diferenças culturais, das diferentes experiências. Mas, ao mesmo tempo, esse reconhecimento, ele é um reconhecimento que não abre mão
de uma perspectiva universalista, no sentido de que da possibilidade de eu me ver naquele que não é igual a mim, de eu pensar o nós por nós, não só como aquele que foi imediatamente igual, mas pensar o nós por nós em solidariedades mais amplas, em torno de defesas comuns, por exemplo, né? Se a gente pensar hoje a defesa da vida, não é só uma tarefa de pretos indígenas. Hoje o capitalismo ameaça a vida humana no planeta Terra. O capitalismo, a gente pode pensar como seria a resposta à pandemia se o conhecimento das vacinas não fosse propriedade privada, fosse igual o Linux, código aberto, e aí, em vez de ficar esperando o IFA, cada país produzisse o seu próprio IFA, por exemplo. Então, essa privatização da vida, né, o Ailton Krenak colocou de uma forma bonita, né, essa forma de existir do capitalismo como um devorador de mundos, ela pressupõe, para combatê-la, uma aliança que seja maior do que só uma luta negra, do negro com o próprio negro. Ela implica alianças do negro com os indígenas, mas também desses com os trabalhadores, por exemplo. Isso não significa abrir mão de pensar na sua radicalidade a experiência negra no interior da luta de classes, porque a luta de classes se faz a partir de uma racialização das posições. Então, a grande contribuição da luta anticolonial fanoniana é essa articulação entre uma defesa da particularidade, mas, ao mesmo tempo, uma defesa que não abre mão de uma solidariedade mais ampla do ponto de vista do ser humano como um todo, né? E essa articulação, para ele, é o que evitaria, inclusive, que a gente brigue entre nós por migalhas, ao invés de se confrontar com os verdadeiros inimigos. Enfim, então acho que é por aí que eu responderia. E, por fim, né, a questão do neocolonialismo que o Giba trouxe, o termo neocolonialismo foi um termo muito importante no contexto africano, porque a partir da década de 60 começam a surgir uma série de independências no continente africano em relação às metrópoles europeias. Só que o que os pensadores africanos vão perceber, e aí o Fanon é um desses, é que não basta só conquistar a independência, não basta só colocar um rostinho negro no poder. É necessário desmantelar o poder, essas formas de poder, essas estruturas de poder, para que a emancipação se dê, porque senão o colonialismo, lá no começo, ele precisava da ocupação do policial, do soldado e do padre para invadir um território. O Fanon ele está olhando o colonialismo na década de 60, ele fala, era assim antes, mas agora o capitalismo mudou. Agora o capitalismo permite, graças ao seu desenvolvimento, que você não precise mais invadir com a polícia, com o exército e com o pastor. Basta só entrar o pastor, converter todo mundo e dizer para todo mundo que o único jeito certo é se inserir nas relações capitalistas de produção. Ou agora é possível, graças ao estágio de desenvolvimento do capitalismo no século XX, falando, é possível ao colonialista se retirar, tirar o seu exército e deixar um pretinho lá como presidente, desde que ele mantenha as empresas europeias funcionando, desde que ele mantenha os interesses do agronegócio, das mineradoras europeias ou estadunidenses funcionando, pode até ser um rostinho preto na liderança. Então, você tem um novo contexto que passa a ser possível mediante ao próprio desenvolvimento do capitalismo no século XX, que pode abrir mão da colonização clássica. O Fanon vai chamar isso de neocolonialismo, porque para ele, se essa luta por autonomia for só uma luta identitária, no sentido de uma valorização da identidade, mas ela deixa de discutir as lógicas econômicas, ela está a serviço do neocolonialismo, porque agora eu troco a cara branca por uma cara preta, mas eu mantenho as estruturas de exploração, tal como sempre foram, mas agora com um rostinho preto ou indígena no governo. Então não basta só trocar um rosto preto, branco por um preto, branco por indígena. É necessário discutir como que a produção foi organizada, que sociedade, que lógica, quais são os interesses, para onde vai, em função do que a relação com a terra vai se dar? É da exploração do mercado ou é em função das necessidades do coletivo? Essas são as perguntas que têm que ser feitas e elas obrigam, para que o neocolonialismo não se instaure, elas obrigam a questionar o próprio capitalismo. Do contrário, a gente vai ficar feliz se tivesse um presidente negro ou indígena, nunca teve, mas se ele for igual ao Bolsonaro, é até pior do que o Bolsonaro, porque
ele vai cumprir um papel de mistificação da exploração até maior do que cumpre hoje, né? Então, o neocolonialismo é de um lado, as novas formas de exploração que não precisa mais dos velhos esquemas, mas é também uma forma de captura da indignação nativa. Não falava indígena, porque esse nome indígena também é um nome colonial, né, que os europeus usavam para todo mundo que não era branco nos lugares que eles chegavam. E está falando do indígena, pode ser da África, pode ser das Américas, pode ser da Ásia. Não bastava ter um indígena no poder se as formas de exploração capitalistas não fossem radicalmente superadas em função de uma nova organização social. Muitas coisas, né, David?